Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês todos. Em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, né? Hoje, sexta-feira, já passamos alguns dias dessa semana, estamos de pé, é motivo de nós glorificarmos, agradecermos a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, não é verdade? Até aqui estamos firmes e de pé, a despeito de qualquer circunstância adversa ou não, ou favorável. Estamos de pé, vamos agradecer a Deus, vamos bendizer o nome dEle, vamos dizer assim para Ele: Pai, te agradeço, porque o Senhor é um Deus bom, não retardas nem atrasas aquilo que prometes, né? Mas é longânimo e extraordinariamente, irmãos, paciente. Ele é paciente conosco. Muitas vezes nós não somos pacientes, nem conosco mesmo, muito menos com as pessoas que nos cercam, mas o nosso Deus é paciente. Nós vamos ver isso no capítulo 3, no versículo 9. Ele fala assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Hoje, capítulo 3, finalizando a epístola de 2 Pedro. Curtinha, ensinamentos básicos para o nosso viver diário e precisamos, irmãos, estar atentos à palavra de Deus. Aqui desse capítulo 13, o apóstolo Pedro, ele descreve, irmãos, para você e para mim, três mundos. O mundo antigo, ele fala sobre o mundo atual, que é o nosso mundo, e o mundo novo. Nós vamos ver aqui no mundo antigo que este mundo ele foi destruído pelo grande dilúvio nos dias de Noé. O mundo atual, Pedro escreve as suas duas epístolas, as duas cartas, admoestando a todos que leem a palavra de Deus, a você e a mim, trazendo à nossa lembrança grandes verdades. As verdades que foram proclamadas pelos profetas do Antigo Testamento, as verdades proclamadas pelos apóstolos do Novo Testamento, as verdades proclamadas pelo próprio Senhor Jesus, o Salvador. E Pedro, ele nos alerta nesta carta que surgirão escarnecedores nos últimos dias, que falsificarão todos os fatos que estão escritos e relacionados ao futuro juízo de Deus de fogo. Eles dirão: onde é que está? Está escrito aqui na palavra. Onde está a promessa da sua vinda? E eles esquecerão, amados, os fatos que estão relacionados ao antigo juízo do dilúvio, no capítulo 3, versículo 5. A parte A do versículo fala assim, eu vou ler para vocês. Está escrito assim: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, aqui o apóstolo Pedro ele é bem claro. E ele fala sobre essa destruição, essa realidade da destruição. Ele fala que o mesmo Deus que um dia enviou o dilúvio, um dia enviará fogo. Ele consumirá completamente tanto os elementos terrenos quanto os celestiais. E ele fala sobre o retardamento, aqui no capítulo 3, no verso 8 e 9. Ele fala assim, irmãos: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia, olha que lindo, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o Senhor, ele retarda, né? Retarda, o tempo de Deus está sendo retardado. Ele diz que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É por causa da sua bondade. Ele é paciente. Ele não quer que ninguém pereça, que ninguém se perca. Então, diante de tudo isso, também nós vamos ver que mais de 2 escritores bíblicos, eles nos admoestam a vivermos uma vida de piedade e de santidade. Pedro, ele nos exorta a crescermos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também o apóstolo Paulo. Ele fala assim que o Senhor está esperando para voltar, a fim de que muito mais pessoas tenham tempo de ser salvas. E aí ele fala sobre o mundo novo, né? Que é esta terra futura que nós aguardamos, a cidade santa, a Nova Jerusalém, aonde os salvos em Cristo irão morar, né? Então ele fala dessa terra futura que se tornará o lar de todos nós, filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos fazer exatamente como está aqui em 2 Pedro 3,18, que nos encoraja. Ele fala assim, eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez que você e eu temos entendido, irmãos, o que é a graça, porque nós somos salvos pela graça. Tudo para você e para mim é pelo poder de Deus, é pela graça de Deus. Então, Pedro nos encoraja a crescermos. Nós devemos crescer e viver muito mais pela graça. Como que você pode dizer assim, pastora Verinha, como é que eu vou crescer? Pela graça. Nós crescemos na graça, irmãos, colocando a nossa fé em Deus e recebendo a sua graça em situações tão difíceis que muitas vezes você e eu possamos estar vivenciando, situações que são impossíveis para você e para mim. E quando eu e você colocamos a nossa fé em Deus, Ele nos dá graça, você sabe, para que nós saibamos esperar, sermos libertos de certas situações. Quando você e eu colocamos a nossa fé em Deus, Ele nos dá graça para nós atravessarmos muitas situações difíceis. Nós precisamos deixar, irmãos, que esta escolha com Deus é a vitória certa. E sabermos que de qualquer forma nós podemos ter vitória, mas somente pela graça que vem pela fé. Como você e eu fomos alcançados, como somos salvos, tudo pela graça, nada é mérito seu, nada é mérito nosso, tudo é pela graça de Deus. Eu quero dizer para vocês assim, que se você está tendo dificuldades na sua vida, com alguma coisa que parece impossível, difícil de você vencê-la, se você colocar a sua fé em Deus, e se você acredita que a graça do Senhor pode alcançar a sua vida e esta situação, e você ser suprido nesta necessidade, ser vitorioso. Então lembre-se de que a graça, ela é o favor imerecido de Deus para nós, os homens pecadores. É o poder de Deus que entra nas nossas situações para fazer por nós o que nós não podemos fazer por conta própria. Amém? Fique com essa explanação pequenininha. Guarde no seu coração que a graça é o favor imerecido para nós, homens pecadores. É o poder de Deus que entra em toda e qualquer circunstância e situação para fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por conta própria. Amém? Que Deus te abençoe. Finalizamos o livro de 2 Pedro hoje, em nome de Jesus. Amém? Não deixe de ler. São só 3 capítulos. Que Deus os abençoe ricamente. Também não deixe de compartilhar, de propagar a palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe ricamente.